Ei, comunidade cósmica, resolvi deixar um áudio aqui estreando o podcast da nossa comunidade para falar um pouquinho sobre esse momento tão especial que a gente está vivendo, tão importante, tão intenso, entre eclipses, entre movimentações e mudanças importantes de signos de planetas, entre uma finalização de uma estação, início de outra. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas movimentações energéticas ao mesmo tempo, que colocam a gente num turbilhão, como eu disse, que a gente sente que tem um monte de coisa acontecendo que foge do nosso controle, do nosso domínio, e isso pode pode gerar um sentimento, sensações de impotência, de incapacidade, de ansiedade, de urgência, de um cansaço extremo, de alguns sintomas como dores de cabeça, né, enxaquecas, dores no corpo, enfim, tem vários aqui sensações e até efeitos físicos mesmos que podem acontecer a partir desse imenso campo cósmico energético que a gente faz parte, né? Eu falo que a astrologia ela é legal, ela é importante como ferramenta, porque é uma dos pontos que ancoram a gente no entendimento dos ciclos que estão acontecendo, e aí a gente também consegue entender que ciclo que a gente está vivendo, qual a parte desse ciclo que a gente está vivendo e o quanto que a gente está inserido ou atuante dentro dos ciclos maiores que fogem do nosso poder. Os ciclos planetários, os movimentos planetários, que eu chamo de conversas aqui, eles nos fazem reais convites para que a gente atue de uma forma consciente, presente, dentro do nosso cotidiano. Eles não são determinantes, mas eles mostram para a gente que a gente tem um campo aqui acontecendo, um campo energético que está atuando. A nossa parte é a correspondência, né? Tem uma correspondência disso simbolicamente e energeticamente, que a gente faz essa atuação pessoal, humana, e também individual dentro do nosso cotidiano. Quando a gente está falando de movimentações de planetas muito grandes, que eu digo que estão longe, ou que são aqueles que a gente chama de sociais ou transpessoais, então Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão, quando a gente está falando desses planetas, eles atuam num nível extremamente coletivo. Quando a gente fala de planetas como Mercúrio, Vênus e Marte, a gente está falando de planetas que vão falar das nossas funções humanas e que a gente vai sentir, e aqui eu coloco entre aspas, né? A gente vai sentir de uma forma muito mais cotidiana, porque são as ações, são a forma como que a gente pensa, a forma como a gente se comunica, se movimenta, se conecta, como a gente se relaciona, como a forma como a gente faz vínculos, o que a gente gosta, o que a gente deseja, o que a gente valoriza, o que tem importância para a gente, como que a gente atua, como que a gente usa a nossa força, a nossa agressividade, a nossa raiva, que é natural. Então, os planetas pessoais, eles têm um poder e a gente tem esse sentimento, essa correspondência mais fácil de ser percebida. Sol e Lua também vão entrar aqui junto com esses três, que vai falar da nossa vitalidade, da nossa energia, da nossa consciência, vai falar do nosso inconsciente, vai falar da nossa memória, da nossa lembrança, das nossas necessidades, tanto humanas quanto pessoais, quanto individuais. Então, aqui eu estou fazendo um resuminho aqui do que são esses planetas, para a gente poder falar um pouco mais e aprofundar, né, nos acontecimentos do momento. A gente tem ciclos longos,
finalizando, desses planetas que são sociais e transpessoais. Então, que a gente não tem uma percepção muito clara da atuação deles de forma individual. Mudando de signos, fazendo suas travessias e suas conversas. A gente tem uma estação finalizando para outra. E quanto mais a gente fica conectado com os ciclos das estações, mais a gente compreende que quando vai chegando nos últimos 15 dias de uma estação, bate um cansaço, bate uma falta de vitalidade aqui, bate uma finalização de coisas naturalmente. Se a gente prestar atenção na natureza, a natureza já está dando sinais de que tem um mundo ali modificando, tem uma coisa nova acontecendo. A nova estação já está acontecendo. Ela só tem ali um ponto de partida, que a gente chama, né, que são os solstícios e os equinócios. E a gente vai ter o equinócio agora. E esse equinócio, ele marca o início do ano astrológico de 2025. O ano, energeticamente falando, de 2025, começa dia 20 de março. Então, mais um ciclo que a gente está vendo, que a gente está finalizando. Não só de 3 meses, de uma estação que começou no verão, com solstício, em dezembro, mas também de um ano inteiro, que começou em março do ano passado. Também com eclipse super forte, com várias coisas acontecendo. Então, a gente está numa finalização, mas a gente está sentindo os ares do início. A gente já está sentindo os ares de coisas novas que vem por aí. Também, então, temos os eclipses. Né? A gente está na última lunação do ano de 2024, que é a última... foi a última lua nova, no último signo de Peixes. A gente está terminando a nossa passagem pelo signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco, para iniciar a lunação ariana, que acontecerá com um eclipse. Então, a temporada de eclipse, e aqui eu vou chamar atenção para ela hoje, porque a gente acabou de ter o eclipse hoje, né? Essa temporada é uma temporada que vai ser um pouco mais estendida. Geralmente, a gente tem uma temporada de eclipse de um mês, porque vai envolver um pouquinho antes do primeiro eclipse e um pouco depois do último. Só que aqui a gente tem algumas características técnicas que a gente pode considerar que essa temporada ela já começou há um mês, pelo menos, e vai continuar até abril, tá? E a gente não pode esquecer também, os eclipses, ele tem a temporada dele, que é quando ele acontece, então que é a gente tem um portal energético muito forte, mas o desenrolar desse início, né, dessa temporada, é por 6 meses, até a gente chegar na próxima temporada de eclipse, que vai acontecer setembro, outubro aí do ano de 2025. Eu estou preparando um material muito interessante sobre isso, um e-book, que é um GPS 2025, um GPS cósmico para 2025, para quem gosta de acompanhar datas, para quem gosta de fazer anotações e se organizar de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais ampliada de visão energética do que está acontecendo. Vou lançar ele aqui junto com o Ano Novo Astrológico para poder te ajudar a fazer esse processo. Eu estou trabalhando muito nesse material e eu estou tentando colocar ele o mais completo possível em informações e de uma forma que fique o mais didática possível, né? Porque são muitos termos técnicos e que mesmo quem não tenha conhecimento sobre astrologia consiga fazer alguma coisa, né? Obviamente que quem tem um conhecimento astrológico vai conseguir entrar nos termos técnicos de uma forma muito mais... de uma forma um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim, do que quem não tem conhecimento. Mas é um e-book também direcionado para as pessoas que não têm, mas que gostam de fazer e já entenderam que não dá para a gente viver desconectado desses ciclos, que não dá para a gente viver mais na nossa vida, na nossa jornada de hoje, desconectado de toda a natureza energética que a gente está envolvida e todo o campo cósmico que a gente está inserido e que a gente não vai fugir dele.
quanto mais a gente está ligado nisso, mais a gente se acalma, mais a gente se tranquiliza. E aí, falando sobre esse eclipse, né, que aconteceu hoje, foi um eclipse lunar. O lunar sempre acontece numa lua cheia, o eclipse solar sempre acontece numa lua nova. É um eclipse muito forte, foi no signo de Virgem. Virgem fala sobre os nossos hábitos, é uma finalização de alguns processos, de alguns... e principalmente aqui, tá? Principalmente ligado aos nossos pensamentos. Todos os pensamentos que a gente vem e que a gente dá como umas verdades meio absolutas, que direcionam, organizam e formulam a nossa sociedade, o nosso sistema, a nossa família, a nossa forma de viver o mundo no dia a dia. Essas fórmulas de pensamento, essas verdades aqui, elas estão sendo convidadas a serem limpas, a serem purgadas, sabe? A gente fazer aqui uma reorganização do que realmente está fazendo sentido no mundo que a gente está vivendo hoje e o que não faz mais sentido. O que realmente está ligado à nossa evolução como pessoa, como humanidade, então, ou como indivíduo. E o quanto que isso está realmente direcionando, movimentando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Essas leis morais, religiosas, enfim, esses tipos de leis, né, de pensamentos, assim, de verdades absolutas que determinam o tempo todo a forma como a gente vai viver o nosso cotidiano. Ao mesmo tempo também, se a gente está falando de virgem, a gente está falando de cotidiano, a gente está falando de hábitos. Então são essas coisas que a gente fica repetindo, que se tornam hábitos, né? Até que se tornam hábitos na nossa vida. E esses hábitos que precisam simplesmente serem atualizados. Hábitos de vida mesmo, de alimentação, de saúde, de cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. São vários hábitos que a gente vive, né, no mundo e num circuito de sobrevivência da nossa vida. Eu venho falando um pouco sobre isso, sobre o circuito de sobrevivência, o nosso circuito de criativo, né, do nosso cérebro. A neurociência explica isso, esses dois movimentos. Então a gente está saindo de uma... A gente está sendo convidado a realmente colocar em prática o nosso outro circuito, o nosso circuito da criatividade. Esse circuito da criatividade, ele pede para que a gente esteja mais autêntico, mais livre, mais espontâneo, mais com vontade de viver. E isso é muito Áries, que vem logo ali na frente, que começa no ano novo astrológico e que a gente vai ter um eclipse importantíssimo que fecha essa temporada, que vai ser em Áries. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa deixar para trás e um monte de coisa que já tá vindo por aí, porque a gente já tá sentindo essa força, esse impulso, essa vontade de ir fazer acontecer dos nossos sonhos, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer. E aí entra os planetas pessoais, né, tão importantes. Mercúrio entra em retrogradação amanhã, ele já está estacionado. Quando um planeta está estacionado, ele tem uma potência muito grande naquele grau onde ele está parado, e ele está parado exatamente no grau aonde vai acontecer o eclipse do dia 29 de março. Gente, não tem coincidência. É tudo muito perfeito. Por isso que é tão difícil colocar isso em papel, é tão difícil escrever isso em palavras para vocês, de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. O importante... E aí, volto a reforçar e vou dar umas dicas aqui no final, como é que a gente faz, então, para estar vivendo aqui nesse momento. Mas é a importância da gente entender e ancorar aqui nessas funções que estão sendo reavaliadas. Porque o Mercúrio, que fala sobre a forma como a gente aprende, como a gente se comunica, como a gente faz trocas, como a gente se conecta
com as informações, com as pessoas. Ele está estacionado, ele está intencionando força, né, juntando forças aqui para fazer a sua atualização. E eu sempre brinco, retrogradação de Mercúrio é como se fosse uma atualização de software, o nosso software interno. É aquele momento que está baixando, sabe? Quando a gente coloca o computador para atualizar, fica baixando dados ali e o computador fica mais lento nas coisas que a gente precisa trabalhar e a gente não consegue trabalhar direito. É a mesma coisa. É só pensar que é isso que está acontecendo. De forma ali inconsciente, está fazendo um monte de atualização de um monte de informações que chegaram nos últimos meses, que não foram poucas nesses últimos 3 meses, desde a última atualização de hardware, né, de software aqui, nem de hardware, de software mesmo, do Mercurial. E aí agora a gente chega no ponto de fazer essa revisão de novo. Então tá rolando, a nossa mente está muito movimentada, começa a fazer um monte de questionamentos e tá reavaliando, reanalisando e etc. para formar uma nova narrativa importante para a gente ver os próximos meses. E Vênus, que é um outro planeta pessoal que a gente tem, que fala dessas funções básicas de como a gente se relaciona, do que a gente gosta, do que a gente dá importância, de como é que a gente usa os nossos recursos. Quando eu falo nossos recursos, é assim, quais são as nossas capacidades e habilidades que são inatas, sabe? Eu tenho facilidade de conversar, eu tenho facilidade de escrever, eu tenho essas capacidades e qualidades que a gente tem, que é nossa, individual, elas, nesse momento, elas entram para uma reavaliação também, porque é elas que fazem a gente gerar o nosso... gerar matéria física, matéria dinheiro, matéria, sabe? Então, nesse momento, a gente está revendo isso. A gente está revendo também os nossos vínculos, as nossas relações. Quem são as pessoas, quem são os lugares, quem são as coisas que a gente se relaciona, que a gente consome, que a gente gosta. Então, quando a gente está falando de planetas pessoais, a gente está falando de coisas que acontecem e que a gente vive no nosso cotidiano. Conscientes ou não, a gente está fazendo essa reavaliação. E estão acontecendo eventos, estão acontecendo mudanças, estão acontecendo situações e questionamentos que colocam essas funções num ponto aqui de reavaliação, de reanálise, que de um jeito ou de outro a gente questiona e fala, olha, talvez não seja isso, talvez seja aquilo, e etc. A gente está falando também de um eixo virgem, onde aconteceu o eclipse, que é o eixo com peixes, que a gente também está falando de limites. Então, colocar limites, saber o meu limite, saber o que é meu, saber o que é o outro, eu não me responsabilizar por todas as questões questões que eu digo físicas mesmo, sabe? De sobrevivência do outro. Esse é um grande drama aqui a grande crise também desse eixo. Então, a gente entender esses limites. Tudo isso está fazendo, imagina, eu já passei aqui para vocês várias camadas, desde o coletivo vindo, e só abriu as páginas aí, a gente não abre mais jornais, né? Mas só abrir as páginas para a gente ver as notícias e a gente perceber esse coletivo, tanto da natureza quanto dos homens, né? Da natureza dos homens fazendo os seus eventos. Quanto de um nível um pouco maior, um pouco menor aqui, que a gente vai para o nosso grupo, para a nossa família, para a nossa sociedade e para a nossa vida. Então, eu estou te dando vários níveis e mostrando para você que tem aqui várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Daí, a gente então tem sintomas, daí a gente então tem um cansaço absurdo, a gente tem medo, a gente tem a sensação de frustração, como eu disse, de inquietude, de agitação mental, enfim. E aí o ponto que eu gosto e sempre estou chamando a atenção, aonde é que você não está respeitando o seu limite? Qual limite você não está respeitando? Aonde é que você está deixando de atender? Principalmente relacionado às suas necessidades.
Cada um de nós temos necessidades básicas, humanas, pessoais, né? Comer, dormir, tomar água, pegar sol, são necessidades, né? Agora, a gente tem necessidades também individuais. Aonde é que a gente não está atendendo essas necessidades? É necessário a gente entender isso. E atendendo essas necessidades, também a gente acessa quais são os valores fundamentais que a gente não vai negociar. Quais são aqueles limites internos que a gente tem de vida que definem a forma como a gente vai se relacionar com o outro, com todo o outro que não é a gente, né? Qualquer outro. Uma coisa, um lugar, uma pessoa, os outros reinos, né? Então, os outros reinos naturais. Como é que a gente se relaciona? Então, entender tudo isso é muito importante, porque quando a gente não está respeitando esses níveis de existência que a gente tem, os níveis de corpo, de mente, de espírito que a gente não está respeitando alguma coisa nesses níveis, esses sintomas se tornam mais fortes, eles ficam mais evidentes. E aí a gente pode ter, inclusive, até algumas doenças mesmo, ou alguns efeitos um pouco mais fortes, como, por exemplo, um acidente, as enxaquecas, né? Porque esse é o momento agora, pode estar acontecendo também, porque a gente tem Áries envolvido, Áries rege a cabeça. Quem tem questões de enxaqueca pode estar sentindo isso muito forte. Épocas de eclipse, isso também é muito comum. Então, aonde é? Faça essas perguntas e realinhe, tenta realinhar dentro do cotidiano. Obviamente, a gente está inserido dentro de outros tempos, né? Como o tempo social, o tempo da família, o tempo do trabalho, e que exige, que demanda da gente muita coisa. Agora, a gente encontrar esse tempo pessoal da gente, esse ritmo que é nosso, essa velocidade que é nossa, é muito importante. E tentar respeitá-la, alinhando com esses outros tempos. Então, dica, né, para esses dias, para esses próximos 15 dias principalmente. Depois do dia 29, aí a gente já entrando em abril, a gente pode sentir já um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de força, porque a gente está falando de fogo ariano, né? Aquele impulso, aquela paixão de viver, aquela vontade de ir, sair, conquistar. Então pode estar um pouco mais ativo. Mas principalmente esses próximos 15 dias, onde a lua já começa a minguar, a gente tem mudança da estação, enfim, várias coisas acontecendo, como eu disse. Procurar descansar mesmo, entender o que o corpo está querendo, sabe? Conversar, caminhar, ir para a natureza, mudar a perspectiva do olhar. Às vezes a gente está aqui trabalhando tanto na frente do computador, então ir para, sabe, brincar com o bichinho, estar com as crianças, porque elas também, como eu disse também, né? E como os animais são muito sensíveis, então eles podem estar sentindo um monte de coisa e não tá conseguindo expressar o que está sentindo. Então não adianta a gente ter impaciência também, sabe? As pessoas mais sensíveis a isso não sabem se expressar, tá tudo certo. Cada um é diferente, cada um tá num nível, cada um tá numa consciência diferente. E o nosso papel, né, é poder conseguir interagir. Então faz muito bem fazer esses contatos. A gente precisa desses contatos e agora eles são até fundamentais. A gente está com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que são íntimas, as pessoas que a gente pode ser a gente mesmo sem ter que ficar encontrando fórmulas, máscaras e etc. Então ficar à vontade, sabe? Aquelas relações e aqueles lugares que a gente pode ficar à vontade. Esse é uma grande dica pra gente. Hidratar muito, tomar bastante água, até porque tá muito quente, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, onde eu estou. Mas tá muito quente, então vamos hidratar. A gente tá num tempo aqui, né, de águas e fogo. Procurar dormir bem. Contato com as artes também ajuda bastante. Fazer exercícios físicos talvez não tão vigorosos, né? Mas que mantenham a gente em contato com o nosso corpo, com o limite do nosso corpo, com a sensação do nosso corpo. Eu acho que esse é o mais importante. Então essas são as dicas, né? Pra gente poder estar sobrevivendo aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, não é sobreviver, mas é a gente estar sabendo realmente viver, saber aproveitar
o melhor que a gente está tendo dos convites desse céu. É um céu muito importante, muito poderoso e muito intenso. Não deixo de falar isso sempre. Ele está determinando os nossos futuros, sabe? Porque aqui a gente tem vários futuros pela frente. E esses são 2 meses muito importantes para a gente, dentro do ano de 2025. Tentar explicar demais não funciona. É a gente sentir o que é, atuar aonde cabe a gente, dentro desse mundo nosso particular, dentro desse nosso cotidiano, dentro desses nossos hábitos, atuando de forma consciente, a gente consegue passar por isso com mais saúde, né? Mais saudável, mais feliz, mais criativos, mais amorosos. Enfim, esse é o meu recado. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de vocês, então eu queria deixar uma mensagem e já ir estreando o nosso podcast aqui da comunidade. Um grande beijo para vocês. Me mandem mensagens, qualquer coisa estou aqui disponível, que eu vou adorar, como eu sempre falo. Eu adoro conversar com vocês e ouvir o que está acontecendo, porque isso me ajuda também a organizar não só os materiais para vocês, né, através de demanda, mas também a forma como a gente está vivendo aqui, e eu estar vivendo também junto com vocês. Então, adoro. Um grande beijo, um grande final de semana e vamos que vamos para as próximas mudanças nas próximas semanas, né? Beijos!